Paz do Senhor, meus amados. Que maravilha começarmos mais um devocional. Sabermos que temos Deus no nosso caminho. Sabermos que Ele é o nosso escudo, nosso refúgio e nossa proteção. Sabermos que Ele quer que nós nos demos bem com o nosso próximo, que nós temos uma vida de relacionamentos com o próximo saudável. E para isso nós precisamos aprender a perdoar. E aqui nós vamos ver que José perdoou os irmãos por tudo o que fizeram. Então nós vamos ler Gênesis 50, 19 e 20. Respondeu-lhes José: Não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Aleluia! O perdão que ele deu aos irmãos, ele ensina para nós. O perdão é talvez uma das coisas mais difíceis de fazer quando nós estamos machucados porque alguém nos prejudica, nos trai, nos machuca de alguma forma. Mas o perdão é essencial para a nossa saúde emocional, espiritual. Além de ser uma demonstração de amor, de obediência a Deus. Um exemplo poderoso de perdão na Bíblia é este aqui, de José, que foi traído, vendido como escravo por seus próprios irmãos. José sofreu muito nas mãos dos seus irmãos, mas mesmo assim escolheu perdoá-los. Ele reconheceu que Deus estava trabalhando através dessa situação difícil e transformando o mal em bem. E ele escolheu deixar o passado para trás e focar no presente e no futuro. Ele escolheu amar e cuidar dos irmãos ao invés de buscar vingança. José tinha tudo para se vingar dos seus irmãos. Ele poderia pegar o seu batalhão de soldados egípcios e acabar com Rúben, Judá, Simeão e os outros. Ele podia apenas salvar seu pai, talvez Benjamim, seu irmão mais novo. Ele poderia fazer isto e tudo ficaria absolutamente tranquilo. Mas José é revestido de uma visão de Deus, que ele recebe temor de Deus e assim trata os seus irmãos com perdão no seu coração. O perdão de José foi um ato de amor, de coragem. Ele permitiu que Deus o conduzisse e não permitiu que a amargura e a raiva o controlassem. Em vez disso, ele escolheu confiar em Deus e em sua sabedoria. Ele escolheu ver o bem que Deus estava realizando através dessa situação difícil e deixou Deus cuidar da sua justiça. E assim como José, podemos escolher perdoar aqueles que nos prejudicam. Podemos confiar em Deus, em sua sabedoria, para trabalhar através das nossas situações difíceis. Podemos deixar o passado para trás e olhar para o presente, para o futuro, com esperança. E podemos mais, escolher amar e cuidar daqueles que nos feriram, em vez de buscar vingança. Porque a vingança, a mágoa, a amargura, só machuca a nós mesmos. Eu sei que o perdão não é fácil, mas é possível. É uma escolha. Quando perdoamos, não apenas liberamos a outra pessoa, mas principalmente libertamos a nós mesmos. Passamos a experimentar uma paz e uma cura que só o perdão pode trazer. E também podemos testemunhar o amor e a graça de Deus para com os outros. Da mesma forma, Deus nos convida para essa visão do perdão e nos chama a olhar para as outras pessoas que nos magoaram e tratar
veras como José tratou a seus irmãos. Ele entendia o propósito de Deus na sua vida e por isso o seu coração estava cheio de perdão e amor. Mesmo diante de toda a atrocidade feita por seus irmãos. Assim agora José perdoa com a graça que ele recebera de Deus Pai. O convite de Deus para nós nesse texto é que façamos o mesmo com aqueles que nos feriram, nos humilharam, nos jogaram nos buracos da vida. Precisamos entender que a dor de quem perdoa é a de quem assume a dívida ao invés de cobrá-la. Foi exatamente isso que Jesus fez na cruz do Calvário em nosso favor. Ele nos perdoou, ele pagou a nossa dívida. Somos pessoas perdoadas em Jesus. José é assim. Ele perdoa os seus irmãos e o perdão é algo libertador, redentivo na sua alma. O perdão de José traz salvação e redenção para a sua família. José nos ensina a perdoar as ofensas das nossas esposas, as esposas a perdoarem as ofensas dos seus maridos, os filhos aos pais, os pais aos filhos, os irmãos, os patrões aos empregados e assim em todos os relacionamentos nós somos treinados ao perdão. E, meu amado, minha amada, este é o momento em que Deus quer que você tome a decisão de perdoar aquele que feriu teu coração, tuas expectativas, teus sentimentos. É uma decisão pessoal. Porque enquanto nós não perdoamos, nós vamos carregando um fardo pesado, aquela mágoa, aquela amargura que vai fazendo mal ao nosso coração. E a palavra diz que vai apodrecendo os ossos, vai nos trazendo doenças. E se é difícil perdoar, peça ajuda a Deus, ao Espírito Santo, que Ele te ilumine. Ore ao Senhor para que Ele te fortaleça nesse aspecto, que Ele te faça capaz de perdoar. Oremos. Senhor, ajuda-nos a perdoar como José e como Jesus nos perdoou a todos nós lá na cruz. Ajuda-nos a confiar em Ti, na Tua sabedoria, na Tua instrução, para que possamos deixar o passado, as mágoas, as tristezas, os ressentimentos, tudo para trás e olhar para o presente, para o futuro com esperança. Também nos ajuda a amar e a cuidar daqueles que estão ao nosso redor, aqueles que nos feriram, aqueles que nos maltrataram, ao invés de nós buscarmos vingança. Senhor, faz crescer o amor celestial dentro de nós, para que nós possamos ter essa atitude com o nosso próximo, de perdoar as mágoas que nos fizeram. Que nós possamos ter o caráter de José e sermos perdoadores e ainda assim ajudar, amar e cuidar essas pessoas. Dá-nos a coragem e o amor que nós precisamos para perdoar. Que nós sejamos forjados ao caráter de Cristo, que foi lá naquela cruz e levou todas as minhas falhas, minhas iniquidades, meus pecados, meus erros, tudo que estava contra mim, Ele levou naquela cruz. E por Ele eu fui perdoada. Lá a cédula da dívida que era contra mim foi rasgada em Jesus. Pelo sacrifício que Jesus fez lá na cruz. Por isso, Senhor, ensina-nos, ajuda-nos. Sabemos que não é fácil perdoar uma traição, uma mágoa, um ferimento, alguém que nos machucou.
mas ajuda-nos, Senhor. Cobre-nos com o teu Espírito Santo e nos dá capacidade de perdoar e ajudar a quem nos feriu. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.